Olá, 600, tudo beleza? Tudo joinha? Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Espero aí que todos estejam muito bem, que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que tudo esteja na paz aí e que as suas notas tenham sido todas elas azuis. E vamos continuar, porque está faltando um pouquinho aí para terminarmos o ano e continuo orientando você, pedindo você para que continue firme, fazendo as aulas, fazendo os exercícios, indo no portal do PH, fazendo lá tudo que precisa fazer e somando notas. E quanto mais notas, mais altas as notas, melhores, né? Melhor o conceito e quando vier o boletim vai vir tudo recheado lá de 10, 10, 10, 10, 10. Vai ser muito joia. Nós vamos continuar então o nosso bate-papo falando de amor e é muito legal quando a gente fala de amor, porque amor não é só um conceito, amor é atitude, principalmente hoje quando nós vivemos aí uma situação onde as pessoas não estão muito mais preocupadas em desenvolver, né, a ação, né, de pôr em prática esse mistura de sentimento com emoção, com vontade, e para mim é isso tudo aí que leva as pessoas, eu e você, a amar ao próximo. Isso está um pouco assim para alguns fora de moda, mas não deve estar. O amor é algo que nunca vai sair de moda e nós precisamos nos esforçar mais e mais para amarmos uns aos outros, para amarmos as pessoas, até porque para alguns parece que amar é um defeito, mas não é. Amar é o que tem de mais importante na vida, porque é um mandamento. Nós começamos a falar de amor na aula do dia 5/8, que foi a primeira aula, nós demos a definição de amor, que é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços consanguíneos ou não, das relações sociais também. O sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem da outra. Enfim, falamos sobre o amor de Deus, sobre a grandeza, a beleza do amor incondicional. Falamos de Jesus quando ele resume os 10 mandamentos em dois. Ele diz que se nós cumprirmos esses dois mandamentos, amar a Ele e amar ao próximo, nós vamos ter cumprido toda a lei. Falamos depois da prática do amor, que o amor não é só falado, ele precisa ser praticado, ou seja, nós nos colocarmos à disposição do outro, no sentido de até fazer declaração de amor, sim, para o outro, porque nós aprendemos, desenvolvemos, na verdade, algo que toda vez que a gente fala de amor, as pessoas sempre pensam que estamos falando de namoro, e não é isso. Amor é algo bom, saudável e que tem a ver com o ser humano, com você, comigo, com cada um de nós. E hoje nós vamos falar sobre o mandamento. Amar é um mandamento. Mas como isso? Como mandamento? E aí a gente precisa ver a definição de mandamento. Na verdade é muito simples. A gente resume mandamento em duas palavras: uma ordem e uma regra. Beleza? Então o que é uma ordem? Uma ordem é para ser cumprida. A gente aprende, no meu tempo de quartel, a gente só aprende que ordem absurda, aquelas, né, que não tem como cumprir, a gente não se cumpre. Mas geralmente uma ordem ela precisa ser cumprida. E amar não é nenhuma ordem absurda. Amar é o que tem de mais precioso no mundo. Foi por causa do amor a você e a mim que Deus mandou Jesus vir ao mundo para morrer por nós. Tanto que João 3,16 vai dizer o quê? Deus amou o mundo. Tanto que mandou Jesus, que enviou Jesus para vir até nós como homem, para viver entre nós, para cuidar de nós e continua cuidando ainda hoje. Então, amar é um mandamento, não é um pedido. Pedido a gente faz se quiser. Por favor, você pode
fazer aquilo ali para mim. Por exemplo, está em sala de aula, caiu um lápis no chão, minha caneta, meu giz, você está mais perto, fala, por favor, pode pegar para mim? Você pode pegar ou não. Se você não quiser pegar, eu não posso ficar chateado com você, porque não é uma obrigação. Entendeu? Agora, quando alguém te dá uma ordem, os seus pais, por exemplo, faz aquilo ali. Você tem que fazer, ele está mandando. Porque ele pode mandar em você. Sua mãe pode mandar em você. Então, mandam. E às vezes, mesmo pedindo, é uma ordem. Tranquilo? E uma regra. E regra o quê? Regra precisa ser seguida. Quando a gente quebra as regras, o negócio dá ruim, né? Porque sempre envolve outras coisas, outras pessoas, outras situações. Então, as regras elas existem também para ser cumpridas. Nós, seres humanos, a sociedade não pode viver sem ordem. Uma sociedade sem ordem vira bagunça. Uma sociedade sem regras, cada um faz o que quer. Então não dá para viver sem ordem, não dá para viver sem regras. Em todos os lugares do mundo, em todos os cantos da sociedade, existem normas e existem regras. Quando a gente pega os ensinamentos de Deus lá no Antigo Testamento, quando ele vai dar os 10 mandamentos, nós já falamos sobre isso, ele vai pontuando, né? Moisés vai escrever, lá Deus vai dar para Moisés os 10 mandamentos, e ele vai falando de relacionamento. Primeiro fala do relacionamento do ser humano com Deus. Né? Não terá outros deuses dentro de mim, amar ao seu Deus de toda a sua força, do seu coração e de todo o seu entendimento. Depois são regras relacionais entre seres humanos. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás aquilo do teu próximo. Certo? Então, é um monte de... e aí vem honra teu pai e tua mãe. Então, são mandamentos relacionais, a maioria deles. Para quê? Para que a gente possa viver em harmonia. O amor nos leva a viver em harmonia. A frase quem ama cuida, ela é verdadeira. Porque quando você gosta de alguém, você não quer o mal dessa pessoa. Por isso, é preciso... O amor precisa ser praticado, precisa ser verdadeiro. Não é o amor interesseiro. Aquela coisa de declaração que se faz para o outro, querendo colher alguma coisa do outro. A gente faz as coisas premeditadamente. E aí a gente faz aquelas declarações bonitas, né? O que a gente vê. A gente vê isso em novela, a gente vê isso em filme, a gente vê até isso na vida real. Mas, lamentavelmente, algumas vezes é por interesse próprio. E não deve ser assim. Amar é um sentimento, é uma vontade, é um sentimento, é vontade, é ação em favor do outro. Em prol do outro. Não é porque ele ama você. Não, é porque você o ama. Não é uma troca. Certo? Porque... Jesus não nos amou porque nós o amamos primeiro. Muito pelo contrário. Lá no capítulo 4 do primeiro livro de João, lá caminhando para o final da Bíblia, daqui a pouco a gente vai ler alguns textos lá, alguns versículos, vai ver que vai dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, Ele nos amou independente de nós o amarmos. Então, nós precisamos amar independente do outro. E não é amar só aos conhecidos, só as pessoas que a gente gosta. Não. É amar as pessoas que a gente não conhece também. Que não são nossos amigos, que não são nossos parentes, que não são nossos colegas. É amar a todas as pessoas. Por quê? Simples. Porque quando a gente ama, a gente quer ver o bem do outro. Independente de quem o outro, porque amar não tem a ver com amizade. Seria bom se a gente tivesse amizade com o mundo todo, mas é impossível isso. E a gente não conhece nem as pessoas todas no nosso bairro. Por isso que amar é um mandamento. Porque mesmo não conhecendo as pessoas, nós devemos amá-las. E é desafiador. É desafiador. E a gente sabe muito bem o que é um desafio. Desafio é você se propor a ultrapassar os seus limites em alguns momentos. Vamos aqui citar um exemplo. Bom,
Você estuda numa sala com tantos alunos, mais 18, 20, por aí vai. Beleza? Então você tem aí um colégio, aí você tem um outro sexto ano, mais um número de alunos. E você tem no colégio um monte de outros alunos. Você convive ali. E aí vamos juntar aqui, vamos trazer só a sua turma. Só a sua. No meio desses alunos todos aí, você colocou na cabeça que você quer ser o aluno destaque da sua turma. Que é o aluno lá do bimestre que vai para o mural. Bacana, isso é muito. Todos os alunos deveriam se esforçar para isso, porque é um desafio. E aí, quando você se propõe a isso, naturalmente você precisa se esforçar um pouco mais, estudar um pouco mais. E aí você precisa abrir mão de algumas coisas, sim. Para você ser o aluno estrela, você precisa abrir mão de algumas coisas. Se você estudava menos, você vai ter que estudar mais, se dedicar um pouco mais, se esforçar um pouco mais. Porque tem muitos alunos bons. Todos os alunos estão se esforçando para ser. Então você precisa estar na frente. Por quê? Porque você almeja ser. Vamos supor que você nunca tenha sido e agora você quer ser. Mas já tem gente que já foi, então você tem que superar. E aquele que já foi, ele quer ser mais. Às vezes, quer ser no próximo bimestre. Então você tem que ir superando. Ser melhor do que você já é. Um desafio. Quando nós nos dispomos a amar o outro, é um desafio. Por quê? Porque não depende do outro, do que ele faz, do que ele vem a fazer, de quem ele é. É você que olha para a pessoa e você nutre sentimento de amor pela pessoa. E não é amizade. Amizade é aquela pessoa mais próxima a você, que você vai ao cinema com ela, ela dorme na sua casa, você dorme na casa dela. De repente, os seus familiares lá, do seu amigo, também são amigos juntos, saem juntos, vão para a casa do outro. Isso é amizade. Onde você se sente bem estar aquela pessoa. Mas o amar, nem sempre você vai se sentir bem. Né? Como pessoa, ter um sentimento, digamos assim, de amizade por essa pessoa. Isso é normal. Mas o amar é um mandamento que a gente precisa praticar. Vamos citar aqui o exemplo de Jesus. Jesus conviveu com os mais variados tipos de pessoas no tempo dele, inclusive com aqueles que o crucificaram. Mas a Bíblia diz assim, Jesus quando Jesus estava na cruz, Jesus pediu perdão por eles. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha que situação complicada, difícil, desafiadora. Como alguém vai fazer o mal para você e você está perdoando essa pessoa. Isso se chama amor, que supera isso. Como você amar alguém que você sabe que faz o mal para os outros? Não é nem para você. A gente se depara aí com algumas situações de reportagem que a gente vê pessoas que fazem mal para outros. Por exemplo, pessoas que assaltam os outros, que roubam, que matam. Olha só, entre outras coisas. Como você vai amar essas pessoas? É extremamente desafiador. Mas é preciso. Que pensa que quando nós desenvolvemos um sentimento de raiva, de ódio, de querer fazer coisas ruins com o outro, nós estamos alimentando algo dentro de nós muito ruim. Certo? Agora, quando, independente de quem seja, a gente fala assim, Senhor, tenha misericórdia daquela pessoa, a gente está desenvolvendo dentro de nós mesmos um sentimento puro de amor. Mesmo reconhecendo que aquela pessoa não é boa e que ela precisa pagar pelo que ela fez, mas nós não vamos desenvolver um sentimento de raiva, de ódio por essa pessoa. Isso é amar. Tu imagina se Jesus fosse levar em consideração as nossas atitudes, algumas vezes, em relação a Ele.
Porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. E a gente faz algumas coisas que não agradam a Deus. Mas ele deixa de gostar de você e de mim por causa disso? Não. Você erra? Sim, eu também. Nós erramos, nós não somos perfeitos. E pensa que toda vez que nós andamos fora da linha, digamos assim, Deus fica triste, nós o desagradamos. Ele deixa de gostar? Não. Ele quer que a gente mude. Ele fica triste, mas ele não deixa de gostar. Ele não nos odeia por isso. Ele odeia aquilo que a gente faz que é errado, mas ele não nos odeia. Percebe a diferença? O que Jesus não gosta são das nossas atitudes. E ele quer que a gente mude, mas ele continua se preocupando com a gente. É exatamente isso. O que nós não gostamos são das atitudes das pessoas, mas precisamos amá-las assim mesmo. E como eu disse, é desafiador. Você dá um exemplo bem simples aqui. Às vezes, vamos aqui, tomara que nunca tenha acontecido com você, mas imagina que um dia você está lá na fila do lanche e alguém chega e pede para você comprar um lanche para ela, porque ela não levou dinheiro, esqueceu, perdeu alguma coisa. Que no dia seguinte ela te devolve. Passa o dia seguinte outro, passa o dia seguinte, tal. E aí você vai falar com a pessoa e às vezes ela diz assim, não vou te devolver mesmo. Ou nem fala, mas não te devolve. Você vai ficar feliz? Não. E aí? Desafiador, né? Mas você vai odiar a pessoa por isso? Também não. Então, por isso que amar é um mandamento. Para a gente ter na cabeça que primeiramente nós fomos amados. Por isso nós temos o exemplo de Jesus, que Ele nos amou primeiro. Isso antes da gente existir. E isso precisa nos levar a pensar sempre nisso. Ame porque Ele nos amou primeiro. E a gente entra em crise. Por quê? Porque, na verdade, hoje nós vivemos em uma sociedade totalmente desprovida. E quando eu falo totalmente, acaba sendo uma forma de expressão, porque não é totalmente. Mas nós vivemos em uma sociedade onde muita gente não está muito preocupada em cuidar do outro, em ter essa vontade de amar o outro. Acaba agindo de maneira onde o outro pouco importa. Mas não foi isso que foi ensinado. A sociedade hoje é uma sociedade egoísta, voltada para si mesmo. Tendo em vista que a gente vê assim tanta desigualdade hoje na sociedade. E a gente mesmo, se não tivermos cuidado, a gente acaba alimentando. A gente não gosta de fulano. Ai, professor, não sei porquê, mas eu não gosto de fulano. Não gosta por quê? Que a pessoa fez pra gente não gostar dela? A gente precisa pensar nisso. A gente não gosta das atitudes dela. Porque da mesma forma que a gente fala que não gosta de fulano, pode ter alguém que pode falar assim, eu não gosto de você também. Mas a gente acaba confundindo as atitudes da pessoa com a pessoa. E assim, não há nada demais não gostar das atitudes das pessoas, porque às vezes a gente, como eu disse, ninguém é perfeito, nós erramos, e quando a gente erra, as nossas atitudes não são legais. Quando eu respondo de forma grosseira, quando eu olho para alguém de forma não muito boa, quando eu tenho qualquer ação, quando nós praticamos qualquer ação contra o outro vai estancar, ele vai travar. Porque ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de não ser bem cuidado, ninguém gosta de um olhar reprovador, de palavras grossas, enfim. Isso é muito normal, porque é assim mesmo. Então a gente precisa aprender a olhar para o outro com o olhar que Jesus sempre olhou para as outras pessoas e olha para nós também.
mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo que não somos perfeitos, mesmo sabendo que erramos, Ele continua a gostar de nós. Quando nós olharmos para o outro, é exatamente isso que nós precisamos ver. E nós precisamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus. A gente chama de amor incondicional. Você não ama porque o outro te ama. Você não ama porque o outro é bom. Você não ama porque o outro fez alguma coisa legal para você. Você não ama porque o outro te ama. Você não ama porque ele é da sua família. Você ama porque amar é um mandamento. Jesus mandou amar e você ama. É incondicional. Nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. É incondicional. É algo que Jesus se propôs a fazer por nós, independente se a gente ia gostar dele ou não. Entendeu? E aí, como a gente aprende isso? Desafio. E nós podemos pensar na família. Vamos lá. Por que eu falo em família? Porque família é o primeiro lugar onde nós demonstramos todo o nosso sentimento. E é lá o lugar de aprender a amar as pessoas. Que a convivência familiar é desafiadora. Verdade? Verdade. Você convive, você estuda, volta para casa, trabalha, seus pais voltam para casa, seus irmãos, seus parentes, às vezes, alguns estão lá, vão à sua casa. Então, a família é o melhor lugar, é o berço aonde nós, você e eu, até porque é a primeira sociedade a qual nós participamos, e é o lugar de nós desenvolvermos, né, o amor, de nós desenvolver todo esse sentimento e com a nossa vontade de se doar ao outro. Por quê? Porque a família, eu tô rindo aqui porque já viu que família é assim, junta todo mundo e a gente discorda, assim, concorda, discorda, há aquela discussão salutar, e quando eu falo discussão não é nada de briga, de coisa, não, é o diálogo, né, que é a discussão, dialogar, um concorda, outro não concorda, e vamos aqui, mas no final dá tudo certo. Por quê? Porque há o amor, há o respeito, há o carinho pelo outro. Na família a gente geralmente não quer magoar o outro, a gente tem cuidado com as palavras, a gente tem cuidado até no tom de voz que a gente coloca para poder conversar com o outro. Por quê? Porque tá tudo ali juntinho, a gente precisa conviver mais com a família, então a gente tem o maior cuidado. E é assim mesmo, tem que ser assim. E a gente vai aprendendo. Quando a gente aprende isso, quando nós vamos lidar com outras pessoas em outras situações, a gente já desenvolveu na família essa situação de não entrar de sola com muita força em algumas situações. É interessante que às vezes nós magoamos as pessoas porque a gente quer ter razão. O importante é ter razão. E quando a gente coloca que em tudo eu preciso prevalecer, você precisa prevalecer, a gente acaba criando mais um problema do que resolvendo o outro. Verdade ou não é? Sim. Porque a gente fica naquela, nossa. E às vezes a gente até tem razão mesmo, né? Tem às vezes algumas situações assim que é extremamente difícil de controlar. Por exemplo, pessoas teimosas que mesmo me conhecendo, você prova que ela está errada, que o caminho não é aquele, mas ela está teimando porque é isso, é isso, é isso. É complicado, mas o bom é se a gente deixar a pessoa lá, você tem, tá, querido, mas a gente não costuma fazer muito isso. Às vezes é estressante, a gente acaba dando uma resposta mais firme, mas correto de repente seria, mesmo que a gente respondesse a pessoa, seria de forma mais cordata, mais tranquila, sem exagerar, mesmo eu estando errado. Ou deixar pra lá. Você fica aí com a sua opinião, mesmo você estando errado, e eu vou seguir, tal, tal, tal. Por quê? Porque é uma demonstração de que você, mesmo o outro não estando correto, você prefere evitar.
Às vezes é mais importante ter paz do que ter razão, mesmo tendo razão. Percebeu? E a gente precisa aprender isso, a lidar com essas situações. E como eu costumo dizer às vezes, não é receita de bolo. Hoje, né, eu vou falar algo aqui, estou rindo que eu lembrei de uma situação minha. A gente vai para a internet hoje, pega lá um monte de receita de comida, seja lá de tudo, e quem quer faz. Seguir lá a medida padrão certinho, vai fazer e vai ficar legal. Mas quando a gente trata de relacionamento, não tem receita. Tem receita. Porque cada um é uma pessoa. E a própria comida, dependendo da comida, cada um tem uma receita diferente. Você não faz um arroz da mesma forma que você faz um feijão. Por aí vai, um macarrão. Cada um tem seus mistérios, seus temperos, seu tempo de cozimento. Assim é. As pessoas também são assim. Cada uma reage de maneira diferente e a gente precisa, porque o grande desafio é lidar com isso. Ah, mas a pessoa não quer entender, também deixa pra lá e tal. Mas você, que é mais tranquilo, que é mais cordato, que consegue assim ter uma serenidade, uma postura mais, né, centrada, é você quem tem que frear, porque às vezes o outro não tá nem aí. Às vezes o outro só tá com o pé no acelerador, o carro dele só tem acelerador, não tem freio, não tem nada. E aí ele vai com tudo. Ele sempre quer ter a última palavra, ele sempre quer ter razão. Sempre... E aí você, por amor, por respeitá-lo, você segura um pouco. Não é que você não fique chateado, não é que você não vá discordar dele, mas você acaba percebendo que aquela pessoa ali é diferente e não vai dar para dialogar com ela. Mas você precisa continuar gostando dela. E a família nos ensina isso. A família é o berço. Até porque, quando a gente nasce, até antes de nascer, nós somos muito bem tratados dentro da barriga da mãe. Aquelas palavras carinhosas que a gente sente, o carinho do pai, da mãe, acariciando a barriga, falando que seja bem-vindo, aquelas coisas todas que você já conhece. Isso é família, isso é amor. Então a gente já nasce, a gente já chega nesse mundo, né, e deve ser assim, sendo amado. E aí fica menos complicado para a gente lidar com isso, porque quando a nossa família funciona bem, não é família perfeita, não existe. Mas quando a nossa família funciona bem, cercada de amor, de carinho, de cuidado, de compreensão, naturalmente a gente vai levando isso para os outros. E é interessante que o amor leva a gente a querer cuidar do outro, a se preocupar com o outro. Para isso, a família é fantástica, porque na família um cuida do outro, um defende o outro. Quer ver o negócio? Vamos falar de primos. Às vezes tem uns primos assim que durante a juventude não se dão bem. É como cão e gato. Gato e cão. Tomara que não seja esse caso, mas é normal, às vezes, de criança principalmente. Desculpa. Criança principalmente passar por esse processo e às vezes ficar naquela arengação, naquela encrenca, de até brigar às vezes. E por coisas bobas. Às vezes com o irmão. Às vezes, como eu disse, até com o irmão. Sei lá, briga, discute com o irmão, se bobear, até sai no tava com ele. Mas vai falar mal do seu irmão. Você o defende. E tem que ser assim mesmo, porque ele é sangue. O sangue fala mais alto. Que você ama seu irmão. Você pode brigar com ele. Você pode discordar dele. Você pode falar mal dele. Mas o outro não pode. Você ama. E você o defende. Então, quando a gente ama as pessoas, a gente defende. Por isso que o mandamento amar é muito importante. Porque quando a gente ama, a gente defende, a gente quer ver o outro bem. Mesmo que ele não esteja certo, a gente vai
botar o dedo na ferida, ó, o que você fez não foi legal. Você tem que passar por isso, pelo que você fez. Mas a gente não vai deixar de gostar da pessoa e, se puder, cuidar dela, porque isso é amor. Vamos lá, ler um texto aqui muito bacana que eu falei para vocês. Lembra que eu falei? 1 João, não é o Evangelho não, é 1 João, no capítulo 4, versículos 11, 19, 20 e 21. Repetindo, 1 João no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, um pouquinho. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Você vai lá em 1 João, capítulo 4, versículos 11, 19, 20 e 21. Olha só o que diz o versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Olha o 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha o 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pura verdade. E o 21 diz, Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Olha, que barato isso. Olha só o mandamento, olha só o direcionamento, olha só a regra. A gente não pode dizer que ama a Deus, e nós falamos que amamos a Deus, e odiar. A palavra odiar é muito forte. De raiva, detestar, odiar. A gente não pode dizer que nós amamos a Deus se a gente odiar o nosso irmão. Então, é desenvolver um sentimento maior pelas pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. É desse jeito que o mundo vai experimentar a mudança. Nós vivemos, e eu sempre falo isso, há uma situação hoje onde as pessoas estão fazendo todo tipo de maldade com o ser humano como se o outro fosse um objeto que, no normal, a gente não tem coragem, às vezes, de fazer nem com animal, que é covardia também. E a gente está, assim, extrapolando os limites e não vendo mais o outro como semelhante. As pessoas têm maltratado o próximo, têm praticado violência contra o próximo, enfim, explorado o próximo, tirando proveito do próximo. Então, assim, muita gente sendo prejudicada porque alguém não pensa no outro como precisaria pensar. Alguém não age para com o outro como quer que todos agem com ele. Porque a gente não gosta de ser maltratado, a gente não gosta que o outro use de má fé com a gente não gosta que o outro fale coisas ruins da gente. Mas, hoje, muita gente tem feito exatamente isso. E é preciso que a gente mude isso. É preciso que a gente comece hoje. Vocês estão novos, estão aprendendo, estão se capacitando, mas busque se preocupar com o outro. Independente de quem seja, busca amar os outros. Amar é um exercício, né? Desafiador. Pensa aí nos exercícios de matemática, aqueles mais complicados, vocês têm que se debruça lá e fica assim, ó. Como é que faz isso? Aí fica pensando, tal, e faz os cálculos e volta e não dá certo. E lá. Então, amar é assim, desafiador. Quando vocês descobrem lá... é assim. Quando você perceber que quando você amar as pessoas é uma coisa boa, independente se você é amigo ou não da pessoa, você vai ver que você vai melhorando. Porque o amor nos melhora, não melhora o outro, não. Pode até melhorar o outro, mas a gente ama para que nós possamos melhorar. Interessante isso.
E é importante ter isso na cabeça, que quanto melhor o nosso sentimento para com o outro, melhor a gente vai ficando, a gente vai aperfeiçoando o nosso amor para com o outro. Por isso que Deus, na sua sabedoria, deu esse mandamento. Nós devemos amar. Ame a Deus e ame ao próximo. Não abra mão de desenvolver, apesar de desafiador, para com o seu próximo, seja lá quem for, amá-lo, né? Porque quando a gente ama, a gente cumpre tudo aquilo que Deus determinou para nós. Valeu, um abraço, até a próxima, show!